Olá, hoje um tema extremamente interessante aqui na TV Bom Dia. O município de Erechim está entregando no dia 30 de abril a primeira etapa do Parque Pet. Para falar sobre esse tema, o secretário de Meio Ambiente do município, Cristiano Moreira, vai nos explicar como é que vai funcionar isso. É um canil que eles modo antigo, como é que funciona, como é que vai ter acesso, entender um pouco como é que vai ser na prática, no dia a dia, essa obra, você entende, como eu já falei, dia 30 de abril, que vai ser lá na Carlos de Moliner. Fácil acesso, perto do Senai e da escola Lucas Vezaro. Cristiano, seja bem-vindo aqui à TV Bom Dia para falar sobre um tema tão importante hoje que as pessoas têm nas suas famílias os animais como uma extensão da família, né? De primeiro, assim, eu gostaria de agradecer o espaço aqui, né, do programa e também agradecer ao Grupo Bom Dia, né, e dizer que para nós é uma satisfação voltar aqui para falar de um tema bonito, né, para falar de uma entrega extremamente importante e numa data também simbólica, que é o aniversário do município. É nos 107 anos. Como é que vai ser? Nós temos 2 etapas, vamos estar entregando a primeira etapa agora, né? O que contempla nesta primeira etapa? Tá bem. Se tu me permitir, Rodrigo, eu acho que é importante a gente fazer assim uma linha do tempo para a gente entender aonde chegou, né? Então, em 2022, no início de 2022, o prefeito Polis, né, sensível ao tema da causa animal, ele entendeu que nós precisávamos, além de ampliar serviços, concentrar esses serviços. O nosso telespectador aí vai lembrar, eventualmente, que a castração, por exemplo, era feita pela Secretaria de Saúde. Então, o que a gente fez ali em março de 2022? Criou a Diretoria de Bem-Estar Animal e concentrou todos os serviços que eventualmente estavam em outras secretarias na Secretaria de Meio Ambiente. Bom, com isso a gente resolveu aquele gargalo que era a questão das castrações. Tem um trabalho hoje em parceria com as clínicas terceirizadas. Já se vão aí mais de 7.000 castrações nesse período de 3 anos e pouco, né? E concentrado os serviços na pasta do meio ambiente, a gente passou a fazer um planejamento das necessidades, daquilo que chegava da comunidade como demanda, e aí foi estruturando esse serviço, foi ampliando esse serviço. Como tu bem lembrou, nós temos ainda em funcionamento lá ali na Rua Virgínio Biolo, indo ao bairro Rio Tigre, né? Nós temos lá o antigo canil, que está em processo agora de encerramento de atividades. Que vai ficar vindo para cá. Né? Exatamente, porque nós precisávamos otimizar aquele espaço, otimizar todas as questões operacionais, dar melhores condições de trabalho para as equipes que trabalham em torno da causa animal. Então, ali nasceu uma grande demanda, que era a ampliação do espaço físico, que é o ponto alto, digamos assim, desta entrega do dia 30, que é o centro de acolhimento, né? Então, evolutivamente, a gente sai de uma perspectiva de canil, que talvez é aquela lógica só de depósito, para um centro de acolhimento, que acaba tendo no entorno do conceito do centro de acolhimento. Então, a chegada desses animais, o tratamento deles e como uma vitrine para a saída, que são as adoções. Né? Então, otimizou esse espaço, que é o centro de acolhimento, que está junto nesse complexo ali da Carlos de Moliner. E aí também, esses 2, 3 anos de trabalho, a gente percebeu, porque assim, a causa animal, o pet, o cachorro, o gato, ou qualquer outro tipo de pet, tem se tornado, vamos dizer assim, membros literalmente das famílias, né? Tem famílias hoje optando, inclusive, por não ter filhos, né? E cada um tem, né, a forma de ver o mundo e vamos para frente, né? Então isso tem crescido muito e a prefeitura também, através da Secretaria do Meio Ambiente, tem trabalhado para acompanhar, né, o que a sociedade vem produzindo. Então a gente percebeu que, além dessa infraestrutura da melhora do espaço físico para os animais e para os colaboradores, as pessoas gostariam de também permanecer mais tempo em convivência. Essa questão do conceito falou, lá no Rio Tigre era tipo, largava e saía. Ali não, acho que essa do entorno, tu falou, tu vai poder esperar, sociabilizar entre os animais, entre as pessoas. Exato. Esse é o objetivo. Então, o que acontece? Ali nós temos um espaço de em torno de uns 8.000 metros, que é o Parque Pet. Então, o centro de acolhimento está dentro do Parque Pet. Né? Então, o que é o Parque Pet? Na verdade, é uma área aberta, com gramado, agora foi feito lá um trabalho paisagístico, então a gente plantou árvores, né?
A gente fez todo um trabalho no perímetro desta área. Ali nós teremos mesa para as pessoas poderem conviver. Elas vão chegar com o seu pet, elas vão acessar o espaço. Vai ter um grande espaço aberto com um brinquedo para esses animais. Então, digamos assim, o Cristiano vai lá, o Rodrigo vai lá. Chega, pode deixar o animal sem a guia dentro desse espaço. O animal vai correr, brincar, interagir, eventualmente, com outros animais. E aí podemos estar lá na mesa, batendo um papo, né, trocando ideia. Depois eu pego o meu animal, eu fico lá 1 hora, 2 horas, 3 horas, o tempo que eu quiser durante o dia. E depois eu vou para minhas outras atividades. E aí, esse estar com os animais lá, público externo chegando, vai nos permitir que os animais que estão acolhidos lá, porque lá nós vamos ter banho, tosa, né? Para os animais. Aqui é um ponto importante de destaque, Rodrigo. Esse serviço de banho e tosa não é para a comunidade em geral, é para os animais que estão acolhidos lá. Então, tu muitas vezes vai lá, tipo, para fazer o serviço, né? Então, recolheu um animal da rua que estava doente, que estava machucado, foi tratado, ele vai para o centro de acolhimento, depois você faz todo aquele trabalho de saúde animal e ele fica à disposição da adoção. Então, nós estando naquele espaço e frequentando aquele espaço, teremos a possibilidade, inclusive, de visualizar esses animais, para que a gente possa dar saída, né? Tem que ter um fluxo de entrada e tem que ter um fluxo de saída. Eu acho que vai ser muito interessante, que eu não tenho dúvida que vai aumentar o número de adoção. Esse é um ponto fundamental. Eu acho que isso vai acontecer natural. Né? Acho que é bem interessante. É só para cachorros, gatos. Não, e aí a gente, como coloquei antes, né? Nós estamos também ampliando o serviço. Então lá vai ter o espaço para cachorros e tem um espaço que é o gatil. Né? Também sempre na lógica daquilo que o município consegue entregar de serviços. Né? Então, muitas vezes as pessoas nos abordam, nos ligam, abrem processos, solicitações. Olha, tem um animal aqui na rua, tem um cachorro aqui na rua, vocês têm que vir recolher. O olhar que a gente dá para esse pedido é um olhar de muito critério. Primeiro, porque a gente tem no município legislação para cães comunitários. Então, muitas vezes, eu não coloco esse animal para dentro do meu pátio, mas o outro vizinho, cuidamos desse animal. Ele é nosso, ele é comunitário. O que a prefeitura efetivamente faz? Ela vai verificar, né, essa demanda. Se o animal for um animal errante, doente, machucado ou atropelado, sim, vamos recolher, vamos dar encaminhamento para a clínica parceira desses trabalhos de recuperação do animal e, eventualmente, depois esse animal ou vai para o centro de acolhimento ou ele volta para o espaço de rua que ele estava, né? Porque tem uma série de fatores ali. Então, a ampliação desses serviços e a modernização desses serviços vai ser para dar continuidade e melhores condições para aquilo que a gente já faz. Então, esse trabalho dos animais de rua que a gente já faz, ele vai ser ampliado por conta das melhores condições. Os outros trabalhos, por exemplo, que a gente ali entrega, que é a parceria com as castrações, continua nos mesmos modos. As pessoas continuam fazendo solicitação em processo 100% online. O banco de ração continua funcionando no fluxo que ele vem funcionando. Então, todos os outros serviços não altera nada. O que nós vamos alterar e dando muito mais qualidade é para o espaço físico e também, logicamente, a melhoria e ampliação do nosso pessoal que trabalha nesse segmento. Mas essa é uma primeira etapa, né? E depois tem uma continuidade, né? Que tu tem uma área grande lá, né? O que vai ser feito posterior à entrega desta primeira etapa? O que a gente tem planejado para a segunda etapa, Rodrigo, é a sede da Diretoria de Bem-Estar Animal. Tá. E aí tem... alguém poderia questionar assim, mas por que descentralizar, né, a sede? Bom, tem as vantagens da descentralização, mas fundamentalmente é porque nós estamos agora, inclusive está sendo construído e nos próximos dias, o próximo mês, inclusive nós vamos devolver para a comunidade um grande programa de chamamento público de voluntariado. Né? Então, assim, essa questão para justificar e dizer por que nós vamos ter a sede lá. Então, o voluntariado, aí nós temos que assistir essas pessoas do voluntariado, e o voluntariado vai desde alguém que queira ajudar, por exemplo, na limpeza do espaço, né? A gente vai dar espaço, né? Sendo redundante, vai dar espaço para as pessoas ajudarem nisso, porque às vezes a pessoa só pode ajudar com isso. Mas vai ter gente que vai querer ajudar, por exemplo, passeando com esses animais. Então, o programa de voluntariado vai dar possibilidade disso. Até chegar na outra ponta com o profissional veterinário, por exemplo, doando lá 1 hora, 2 horas, um turno de clínica, por exemplo, por semana.
sem querer influenciar no mercado e sem querer fazer qualquer tipo de concorrência com o mercado. É o profissional veterinário que, se sentir confortável para se doar um pouquinho para a comunidade, ele vai, no programa de voluntariado, poder fazer isso. Com que objetivo? Aí, por isso que precisa a diretoria estar lá. Tu vai precisar uma sala, 2 salas, 3 salas. E aí a ideia também é que se possa fazer pequenos procedimentos. O que eu digo? Eu vou dar um exemplo de pequeno procedimento. Às vezes o animal em casa, né, o pátio fechado, está solto, passou por um toco, um canto de muro, você cortou. Às vezes a pessoa lá, todo mundo sabe que o dinheiro está difícil, está curto. Às vezes a pessoa tem o dinheiro para pagar a consulta, né, Rodrigo? Mas aí não vai faltar para a medicação, por exemplo. Então, com esse voluntariado e com os pequenos serviços que a gente aos poucos vai entregar lá no Parque Pet, eventualmente a pessoa não vai precisar pagar a consulta. E aí aquele dinheirinho que ela tem dá para fazer outras coisas, né? E isso, inclusive, está no programa de governo do prefeito Paulo Pollis, né? Que é, até o final do 4º ano desse 4º mandato, a gente transformar aquele espaço lá no que a gente tem intitulado, assim, para ficar fácil das pessoas entender, numa UBS PET, que é literalmente para pequenas consultas, para pequenos procedimentos. Como se fosse no hospital, seria a baixa complexidade que chamam, né? Isso. Se a gente fosse comparar com o SUS, seria a UBS, né? A consulta básica, a entrada. Aquela entrada, né? Entendi. Outra coisa que vamos sair um pouco agora, que primeiro parabéns, acho que é uma bela iniciativa. Já sei da tua luta há muito tempo em cima disso, mas também acompanhei a tua luta, tu me falava e nós sempre conversava e às vezes tudo e falar, também não tinha ideia do que ia ser entregue, que é o Parque do Arvoredo. Ah, sim, bem lembrado. Nós conversávamos muito sobre isso, várias vezes se encontrava, nós conversávamos, e eu vi que tu brilhava os olhos desse projeto. Que bom, né? Mas eu não tinha noção e a dimensão só de tu falar do que realmente foi entregue. Que bela, parabéns, né? Porque isso é uma obra. Tu pegou num local onde a população clamava há muito tempo por uma área de lazer que não tinha, ao lado da BR. Teve mais de 20 mil pessoas que moram para lá. E acabou contemplando e eu acho que foi uma grande acertada, porque tu vê como a população está usando, né? Tu está acompanhando. Fala um pouco de todo esse projeto e o que tu está vendo no dia a dia e colhendo das pessoas que estão lá utilizando esse belo espaço de lazer. Eu acho que quando a gente fala do Arvoredo, Rodrigo, é importante primeiro lembrar da equipe toda que nós temos lá na Secretaria de Meio Ambiente. Por que eu falo da equipe? Porque nós temos colegas lá. Eu sou funcionário de carreira do município agora vai para 27 anos. Então o cabelo já começou até a brancar. Vamos jubilar daqui a pouco, Cristiano. E nós temos vários outros colegas com 10, 15, 20 anos de casa. E a grande maioria do nosso quadro lá, da nossa equipe, são de profissionais de diversas áreas, mas, digamos assim, profissionais da geologia, da geografia, da biologia, da engenharia ambiental, da engenharia agronômica, enfim, tem uma matriz grande de profissionais que já estão há muito tempo trabalhando. Então, sem falsa modéstia, nós conhecemos, como regra geral, as necessidades da cidade no que diz respeito às questões de meio ambiente. E aí, em 2021, nós aproveitamos, que, né, vale lembrar, faz tão pouco tempo, nós estávamos ainda no auge, no forte da pandemia. Então, a gente aproveitou 2021 para trabalhar todo o planejamento desses 4 anos do 3º mandato. E aí a gente percebia, e aí a pandemia ela cravou que a gente estava no caminho certo, a necessidade das pessoas terem espaços de lazer de qualidade, né? Com isso, a gente planejou este Parque do Arvoredo. Nós temos uma outra semente plantada de um outro parque aqui na região do Vale Dourado, um parque daí natural, aos moldes do Longines Malinowski. E o que a gente conseguiu fazer naqueles outros 3 anos do 3º mandato? Nós conseguimos fazer aquelas ampliações e reformulações das praças em caráter regionalizado. Então, com o Arvoredo, né, fechando basicamente 4 anos de mandato, um pouco mais, porque foi esses primeiros 3 meses de 2025, nós entregamos 10 importantes obras que trazem este conforto e essa possibilidade de lazer com qualidade das pessoas. E o Arvoredo, assim, eu conseguia visualizar, quando a gente planejava o parque, executava o parque, eu conseguia visualizar, obviamente, o uso, porque, como tu bem falou, está numa região da cidade que tem aí em torno de umas 20 mil pessoas e
praticamente zero de espaço para uso comunitário. Então, caiu no gosto de toda aquela região do Grande Bairro Atlântico. A cidade está falando do parque, tem muita gente indo olhar e voltando nos outros momentos. Para te ter uma ideia, os primeiros 3 finais de semana aí, né, fecha esse mês aí de inauguração do parque, claro, deu tempo bom, as condições de temperatura estão agradável, deu por volta de 4 a 5 mil pessoas no final de semana, na sexta, sábado e domingo. Então, isso só consolida, mostra que a gente está indo pelo caminho certo e vamos continuar trabalhando para poder oferecer isso para o máximo. E é interessante porque quando nós postávamos as matérias no nosso site, qual é a primeira pergunta que vinha todo mundo? Curiosidade. Onde que é? Sim, exato. Cara, isso é o que eu mais ouvia nas redes sociais quando foi postada essa matéria. Porque não ficou restrita às pessoas que moram lá. O pessoal sai daqui para conhecer. Então, acabou tendo um outro efeito também. E pela própria infraestrutura, né, Rodrigo, que está oferecida lá. Então, tipo, a gente tem mais de 1 quilômetro, por exemplo, de pista para a gurizada andar de bicicleta. E não só a gurizada. Eu vi agora no final de semana o pessoal aí mais especializado em bicicleta, no pedal, fazendo aquilo como um circuito para treino. Então tem espaço para bicicleta, para patins, para o skate, para as pessoas caminharem, tem jardim, tem uma boa infraestrutura de banheiro, de churrasqueiras. Agora nós estamos fechando um convênio com o Estado no próximo mês, que vai nos auxiliar com alguma questão financeira também para nós implantarmos. A ideia é implantar até o final do ano, lá no Arvoredo, um complexo de quadras poliesportivas, né, para completar aquilo que a gente tem falado que seria as outras etapas do Arvoredo, né? Então, assim, a nossa turma lá, por exemplo, fez uma retrospectiva histórica da humanidade contando a história da humanidade com jardins, por exemplo. Então, tem muita coisa bacana. Eu convido toda a nossa população aqui de Erechim e da região para conhecerem o Parque do Arvoredo, porque, de fato, ele caiu no gosto e ficou dentro daquilo que a gente tinha como expectativa e as pessoas têm gostado muito. Até o vereador achei interessante quando começou esse negócio de... O que ele fez? Ele fez um videozinho de carro para o pessoal entender. Sim, ficou bacana aquela... Do Farina. Do Farina, né? Achei, que bela ideia. Ele aproveitou que o pessoal queria saber e fez um tutorial... Circuito, né? Perfeito, né? Então, como que a coisa é importante. Essas ações tu vê que deu certo, só tem que parabenizar. Sim. Eu acho que, Cristiano, eu teria outros assuntos para falar contigo, mas eu acho que hoje essa questão, falando do bem-estar animal e o bem-estar humano, nós falamos aqui agora. Claro. Entendeu? Em outro momento nós vamos conversar mais sobre outras questões que a cidade, sobre a questão do lixo, como é que está a licitação, podas de árvore, que são também que é no nosso dia a dia. Mas hoje eu queria ficar em cima só do bem-estar e te agradecer aqui a tua presença aqui na TV Bom Dia. Rodrigo, eu que agradeço aqui pelo espaço do programa, né? A gente sabe da audiência e da formação de opinião que o programa traz e faz. E lembrando a toda a comunidade, então, está todo mundo convidado, dia 30, né, próxima quarta-feira. Não é feriado, mas por volta das 16 horas nós estaremos fazendo a entrega cerimonial lá desse espaço. Então, está todo o segmento especializado ou não e a nossa comunidade em geral convidada. Mais uma vez, Rodrigo, obrigado pelo espaço. Chegamos no final, então, a entrevista com o secretário de Meio Ambiente de Erechim, Cristiano Moreira, que já está aí há quanto tempo já? Quase 5 anos. Agora vai... Na condição do secretário. 4 anos e 3 meses, na condição, né, do secretário. 4 meses. Né? Agora vai se filiar num partido político também, mas isso é para a coluna política, eu vou falar mais para frente. Até a próxima. Tudo evoluindo, né, Rodrigo?